Olá pessoal, tudo bom? Gente, vamos aprender hoje a desenhar à mão? Eu hoje acordei pensando no desenho da mão. E aí eu pensei assim, meu Deus, tem uma galerinha no canal aí pensando nisso, né? Porque eu captei aí isso logo de manhã cedo. E aí vamos lá. A gente vai começar a fazer um exercício, né? Que parece brincadeira de criança, mas é fantástico para você entender a sua mão. E aí o ponto número 1 do desenho, que eu acho que eu já falei isso em algum outro lugar, em algum outro vídeo, né? Mas eu vou repetir aqui, é que o primeiro modelo do desenho de anatomia para o artista é você mesmo. Então, se você quer desenhar à mão, não parte, você pode até observar outros artistas e outros desenhos, né, de mão, para você entender. Mas comece olhando a sua própria mão. Seu próprio nariz, sua própria boca, seus próprios olhos, o seu cabelo, o seu corpo. Porque você conhece bem, você sabe como é. E aí o seu trabalho tem que partir primeiro de você. Né? É um processo, o desenho de anatomia é um processo de autoconhecimento, e aí fica até uma coisa meio filosófica, porque quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento interior, e aí agora eu tô falando a nível da nossa mente, a gente primeiro tem que se autoconhecer, né? Para depois entender o que está fora, o universo, né? E bem assim é a anatomia. Então, se você entende a sua mão, se você entende a formação do seu corpo, né, no que consiste os seus ossos internos, né, depois a sua musculatura, se você observa, ó, cada, né, curva, cada traço da sua mão, você começa a entender melhor o desenho, né, e a fazer melhor outras mãos, porque na anatomia elas praticamente serão as mesmas. O processo do osso e do músculo é o mesmo, né? A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência, né? Mas não apresentando a deficiência, teremos os mesmos ossos e os mesmos músculos, né? Depois uma constituição de pele e aí entra o diferencial de cada um, né? Quando a gente chega na superfície, né? Então, você entendeu o osso, você entendeu o músculo, você entendeu a pele. Quando você chegar na superfície, e aí seja de um rosto, de um corpo, de uma mão, de um pé, ou melhor, e do corpo em geral, cabelo, aí cada pessoa vai ter uma estrutura. Então, a minha mão pode ser magrinha, rugosinha, eu acho a minha mão rugosa, unhas pequenas, certo? Outra pessoa e uma cor, né? A cor também, depois isso entra. Aí um outro vai ter uma mão gordinha, enfim. E aí você começa a observar uma mão mais lisa e por aí vai. E aí então a gente começa o processo de entender o corpo e a mão partindo do osso, certo? Porque o osso fala e é ele que nos dá as nossas dobraduras, né? A nossa sustentação, o porquê disso aqui, ó, né? Então, por que que a minha mão faz isso aqui, né? Dobra aqui e faz essa... Por que ela gera esse dobrado, né? Quem tá por trás disso aqui? Né? Se não é um osso, se não é uma articulação, isso não é possível, né? Por que que eu tenho essa pele, né? Porque ela porque ela é mole aqui e faz um côncavozinho, né? Uma entrada. Vocês entendem, né? E aí, ó, isso é importante de você entender. Se você pega, então, a estrutura óssea da sua mão, ou da mão em geral, e coloca no Google, e é isso que eu quero sugerir a vocês, vocês vão entender quais são os ossos que formam as nossas mãos e por que ela faz esse movimento, né? Por que que eu chego aqui, ó, e eu tenho aqui nessa região, ó, ela é gordinha e ela é dura, ó, o meu punho é mole. Quando eu chego aqui também, ó, eu tenho
Uma movimentação que me permite fechar a mão, ó, abrir a mão, segurar algo. Por que vocês acham que isso é possível? Eu tenho uma mão que ela não é uma tábua, certo? A minha mão não é uma coisa lisa como a tábua. Repare que você vem, ó, ela entra, ó, ela tem um buraquinho, né? Até que a gente, ó, se você quer pegar água, o que você faz? Quem é? Por que eu faço esse buraquinho no meu músculo? Não é só o músculo, tá? O músculo, ele é, vamos dizer assim, a segunda parte que faz com que tudo isso fique junto, tá? Mas ele é moldável, né? O nosso músculo é mole e moldável. Quem ele tá moldando? Os nossos ossos, certo? Então, por que eu tenho a minha palma? Porque todos nós temos uma palma da mão, ó, né? Com um buraquinho, vamos assim dizer. Que se você fechar assim, você coloca água. Por quê? Justamente é isso que você vai ver ao pesquisar, tá? E aí você vai descobrir, eu vou dar a dica aqui, mas você vai descobrir sozinha. Porque senão não tem graça. E aí, né, você vai fazer o quê para fazer esse estudo e essa brincadeira? Vamos ver isso como uma brincadeira, porque é uma brincadeira divertida. E se vocês quiserem, vocês terem uma noção... ó lá, então você vai colocar a sua mão, já volto com a conversa, e vai pegar um lápis e você vai contornar a sua própria mão. Deixei o anel, mas não devia, tá? Eu já não pintei as unhas para que vocês fique mais interessante, quero a mão ao natural, tá? Numa folha normal de ofício, nada, não precisa de nada sofisticado, nada demais. Vai lá, coloca a sua mão até boa parte do seu braço e contorna. Eu coloquei o papel na vertical para que essa mão fique mais posicionada, né? E ó lá, então, vejam só, ó, tá vendo? Então, eu coloquei a minha mão bem ao centro do papel, até a boa parte do meu braço, passando o meu punho. E aqui estão, e aí agora com lápis normal, nada demais também, pega aí seu Faber-Castell e contorna, tá? Você vai contornar. E aí antes de você contornar, antes de você tirar a mão, se você quiser, para facilitar, você tem aqui a unha, né? Então, você vai pegar aqui, ó, vai ver onde tá a sua unha. Vamos lá. Ó, você vai ver aqui onde tá a sua unha, até onde ela veio. Desce aqui, ó, na linha do papel e faz uma marquinha do lado. Você já sabe que é a unha. Aqui eu tenho, aqui você vai ter a dobradiça, né? Outra, tá? Pode fazer isso com todos os dedos. Aqui já tá indicando porque vai ter uma dobra. É uma brincadeira simples, mas isso aqui é fantástico para você entender os seus ossos, entender por que que você dobra essa mão, né? E tamo aqui. Vou tirar. Ó lá, ó. Pronto. Aqui está a minha mão. Tá um pouco escuro, né, gente? Bem, aqui eu tava de aliança e saiu o contorno, tá? Eu vou... Então, vejam aqui, ó. Então, é isso que você vai fazer no papel. Literalmente desse jeito, certo? Quando você tirar o desenho dessa maneira aqui, aí você vai partir para o segundo trabalho. E aí você vai entrar no trabalho de pesquisa. Bem, aí, com a pesquisa no Google, vocês vão lá, tá? Aqui tá a mão, vai colocar assim, ossos da mão. Vai vir imagens fantásticas dos ossos da mão. E é aí que você vai começar o seu trabalho lá de anatomia. Então, o primeiro ponto é você entender que dentro de cada dedo você tem um osso,
Então, trace uma linha, certo? Aqui, quando você chegar aqui, ó, na dobradura, aqui você para, certo? Você vai fazer isso com todos os dedos. Por quê? Porque você já tá sabendo que no meio de cada dedo você tem um osso. Pronto, e a partir daqui agora, tendo a referência da internet, você vai entender esse osso, né? Então, aqui eu tenho um punho, que vai começar aqui, certo? E aqui agora, né, eu tenho a continuação dos ossos, ó, aí você vai vir com outra linha. Olha lá. Ok? E aqui eu tenho um conjunto de ossos. De pequenos ossinhos, que são chamados ossos do conjunto carpo, né? Que vai estar aqui. Então, olha como você já está entendendo a mão, né? Com esse simples exercício. Então, até essa dobradura, né? Ó, aqui. Então, observem aqui, ó. Ó que interessante, né? Então, observem que esse conjunto de ossinhos carpo é isso aqui, ó. É essa coisinha gordinha aqui na nossa mão. Aqui, eu já tenho ossos compridos, que vão até essa dobradura, que são os metacarpos, ó. Você também não precisa ficar craque em nome de osso, não é a questão, tá? Eu não sou craque, mas os da mão são facinhos, porque é a tal das falanges, metacarpo e carpo. Isso aí não é difícil, né? Agora, no resto, realmente não é o caso, tá bom? Não precisa ficar ninguém expert em nome de osso, não. É só pra gente entender. E quando você vê lá escrito na anatomia, você vai entender. Então, é daqui, ó, do topinho do seu dedo, da unha, até essa dobradura aqui, esse primeiro osso que sustenta as nossas unhas e chega até essa dobradura, tá? Depois o segundo, daqui pra cá, e o terceiro daqui pra cá, que faz com que a gente faça isso, ó. Dobre, tá? Ok. Já o nosso dedo, todos os dedos aqui, os 4 dedos, seguem essa divisão em 3. 1, 2, 3. Mas aí, quando a gente chega no nosso dedo, no nosso dedão, né? Então, a gente vai ver que ele já vem pra 3, pra 2, né? Porque ele é menor, ele é mais curto. E depois a sua continuação segue aqui, certo? Então, o nosso dedão só tem 2 divisões. Então, ele tem aqui a divisão da unha até esse meio e aqui, né? Então, olha o tamanho dos nossos dedos. É outra coisa a se observar, né? Então, depois também faça a mesma coisa. Contorne a sua mão fechada e observe a altura e o tamanho de cada dedo, tá bom? Aí, aqui você tem um desenho. E aí, junto com o estudo do Google, né? Você vai fazer agora essa divisão de falanges, né? Então, não esqueçam que ali é só unha. Olha lá, ó. 3, 3, 3. Né? Ok? E dedão 2. Olha só como você já tá, né? Que aí você vai entender no futuro por que você dobra, tá bom? E aí, de uma maneira bem tranquila, não precisa ser nada mega estrutural, você vai desenhar os seus ossinhos, certo? Baseado no Google,
né? Não é pra você fazer uma coisa de cabeça, já que você não está vendo, né? Mas aí você vai ter uma referência do osso, tá? E vai te servir de base. Ó lá, ó. E assim você vai tranquilo, faceirinho, se divertindo. Tá? Não precisa ser uma coisa... Ah, se você não quiser, não precisa fazer um osso mega perfeito. É pra você entender isso aqui, ó. Tá? Essa dobra aqui, ó. Tá bom? E aqui você vai em toda a sua ossada, né? Depois aqui, a gente entra no metacarpo, né? Que esse osso aqui. E ele vem até aqui. É muito legal fazer isso. Muito legal e muito importante. Então, você vai fazer a mesma coisa. Se você for entender aqui Não é minha intenção, hein, gente? Se você for entender depois alguns, você vai ver a questão da unha mesmo. Repare que a nossa mão também, o nosso dedo, ó, quando ele chega aqui, ele faz essa curvinha toda bonitinha, perfeitinha, né? Se você for ver o osso na lateral, você vai ver que ele é interessante. Ele faz um achatadozinho bem interessante. Tá? E assim você vai fazer com todos os ossos da sua mão. Então, esse é o seu primeiro exercício. Construir, né? E aqui é a sua própria mão, não é a mão de ninguém, né? Na dimensão, na sua dimensão, na altura dos seus dedos, certo? Ok, gente? Então, aqui, ó lá, fazendo esse simples exercício, você vai ter o entendimento dos ossos da sua mão. E se você quiser até aprofundar, aí você pode colocar o nome de cada ossinho, certo? Né? Como aqui, assim, você pode, se você quiser, né? Puxa aqui a setinha, né? Aí coloca, né? Falanges, certo? Aqui a gente tem
metacarpo, tá? E aqui, carpo. Aqui você pode guardar, né? Como uma referência para você. E aí depois, né? Refazer o contorno da mão. E aí entrar nos detalhes da sua pele. Quem quiser pode fazer até do músculo, tá? Você coloca a mão, faz o mesmo processo, contorna, né? E aí faz um estudo do músculo e coloca músculos da mão. Aqui você entendeu o osso. O osso é fundamental a gente entender do nosso corpo, os ossos, né? Justamente para que você tenha o movimento certo ao desenhar algo. Deixa eu tirar a aliança. A mesma mão, né? Ó, então, vou fazer a mesma coisa. E o legal de você fazer assim, contornando com lápis, é que o próprio lápis vai pegar o movimento dos seus ossos. Ó lá. Então, fiz novamente a minha mão. Né? Então, agora que eu já tenho o entendimento dessa divisão, né? Então, aí você já começa agora a fazer o trabalho de observação, né? Que é você fazer aqui, ó. Então, por exemplo, então eu tenho uma mão aqui. Se eu começar num dedão, então, ó, aqui, eu sei que eu começo as minhas dobraduras de pele, né? Então, aí aqui eu tenho um dedão. Nesse caso, a minha unha, ela está na lateral, porque o dedão, né, ele fica ligeiramente... Vamos chegar perto. Pera aí. Ó lá. Eu vim pra cá. Né? Então, aí agora você vai começar o seu trabalho de observação da pele da mão, né? E aí você vai começar a colocar todo o detalhezinho que você vê da sua própria mão, tá? Pode começar a tentar também a fazer um volume, né? Um sombreado. Sem cobrança, faz isso de uma maneira divertida, pra você mesmo, tá? Não precisa ficar, mas não, tu não começa já falando assim, mas não tá bom, mas não tá, não esquece esse negócio aí. Vai lá, ó. Certo? E aí começa a trabalhar todos os dedos. Começa fazendo unha, ó lá. Cadê? Tá? Começa fazendo unha em todo mundo. E assim você vai fazer o seu trabalho de observação da sua própria mão. Então, pessoal, essa é a minha proposta para vocês hoje, do exercício básico para a gente desenhar as mãos, as nossas próprias mãos em primeiro lugar, certo? Trabalha essa anatomia partindo do osso, né? E depois partindo da observação da sua pele. Quem quiser, antes de ir para a pele, fazer o estudo, né? Fazer a mesma coisa, faz um segundo desenho da mão e observa os músculos, tá valendo também, tá? Esse exercício é fantástico, é um exercício que a gente faz, inclusive, na Faculdade de Belas Artes, né? Depois a gente faz com o pé, tá? Mas também existe aí um incentivo, assim como havia também na faculdade, que a partir desse ponto vocês pesquisem também, né?
e observem, observem a sua própria anatomia, tá bom? Depois daqui, eu vou vir com o segundo vídeo, que aí a gente vai entrar no movimento da mão, tá? Nas posições, nos movimentos, e aí eu vou dar uma dica a vocês, de como vocês desenharem a mão, né, nas suas diversas posições, tá bom? Vai ser a continuação daqui. E o volume fica aí por conta de vocês. Então, um beijão, até o próximo vídeo.